Oi, Estelane, Laís, eita, o povo não dorme não. Rai, Luenes. Boa noite, pessoal. 9 horas, isso é hora de resolver questão, né? Mas é isso mesmo, eu tava numa live mais cedo com a Camila. Foi legal, depois vocês dão uma olhadinha lá no Instagram da Camila Montenegro, tá? A gente fez uma live 6 horas. Ela deu umas dicas aí sobre técnica de estudo agora nesse período de quarentena, né? E eu dei uma complementada lá no que eu podia aproveitar dela para a parte de AFO, tá? Pessoal que tá chegando, Samuel, Rio. Pessoal, primeira coisa, já baixaram o material? A Antonizete chegou já, tá? Baixaram o material, deixa eu aceitar logo aqui. Boa noite, Renato. Renatinho Barroso. Chegou! Oi. E aí, auditora? Boa noite, Leandro. Boa noite, gente. Pessoal, ó, Maria Antonizete tá na live com a gente. Tá? A gente bolou esse plano aí para resolver umas questõezinhas hoje de administração geral e pública com ela e AFO comigo. Tá certo? Se apresenta aí, Maria, para ele, para os meninos. Bem, para quem não me conhece ainda, né, como o Leandro já falou, meu nome é Maria Antonizete. Eu estou aprovada em alguns concursos. O principal é para CGE, para auditor de controle interno. E aí eu estou envolvida agora no mundo dos concursos com a questão de mentorias. Eu dou mentoria no Prime e também umas mentorias individuais para algumas pessoas que me procuraram. E também está vindo mais surpresa por aí, tem relação com questões, viu? Ah, tô sabendo. Tu e a tia Leide juntas não dá certo. Já sei que tem novidade aí. Pois é. Pois é, gente. Aí a gente marcou essa live pra gente resolver as questões. Ela, a Antonizete, gente, quem não conhece a história dela aí, carrega concurso nas costas, tá? Várias aprovações aí, com filha, né? Trabalhando, não tem essa história de, não tenho tempo para estudar com ela, não, gente. Você pode inventar essa desculpa até conhecer a Antonizete, tá? Então, sem se lamentar, a gente preparou um materialzinho para vocês. Eu acho, ela colocou na bio dela para baixar e eu também coloquei na minha, tá certo? Então, quem estiver acompanhando aí e conseguir baixar o material e deixar salvo no computador, no tablet, que consiga acompanhar, né? Porque fica mais fácil de a gente trabalhar as questões, tá? O material tá salvo, tá na builda. É um PDF. Você baixa, vem as 10 questões dela e logo após as minhas 10 questões. Tá certo? Então, João, o pessoal aí, a galera da Antonizete tá chegando aí, porque tem gente Olha, que minha tá prima, no meu. Renilda. É bom que a gente junta esse seguidor tudo um só, tá? A gente só tem a ganhar. Então, quem tiver com o material aí, é um PDFzinho de 8 páginas, tá certo? Aí eu coloquei um pouquinho da minha história no início, coloquei um pouquinho da história da Antonizete, coloquei os contatos da gente, tá? O nosso Instagram, o link do curso que ela faz parte lá do curso Prime, tá certo? O link dos cursos nas plataformas que ela tem mentoria, que ela tem disciplina lá. E a gente já começa com o bloco de questão, que a gente tem 1 hora, né? Então a gente vai debater essas 10 questões. E como é que a gente poderia fazer como, Maria? Como é que tu acha? Tipo, acho que tu comenta 5 minhas, depois mais 5 para misturar, né? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Então, pronto. A gente vai fazer o seguinte. 5 questões de administração geral e pública, seguindo a ordem do material, tá? Depois, 5 de AFO. Logo depois, 5 delas. E depois eu fecho com as minhas 5, tá? Só para não ficar, né, tanto tempo a gente esperando o outro comentar tudo. Tá certo. Ó, meu professor da UES, Teu João professor da UES? Josino, foi meu professor de TGA. Olha aí. Ah, de TGA. Meu Deus. Mas deve ser ótimo estudar com ele. Ruim é só, né? Ave Maria. Então, vamos meter bala. Então vamos lá. De administração geral e pública. Ela vai começar a partir da primeira, tá? Da primeira à Começo, quinta. né? Pronto.
Exatamente, coincidentemente, da primeira à quinta são todas de uma prova só. São da prova do MPCE para técnico, para nível médio. Ótimo. Técnico E só para ministerial. lembrar os meninos, são só questões CESP, né? As minhas todas Todas CESP, questões certas. as suas também, só questão CESP, tá, pessoal? Então, vamos lá. São provas de 2020, né? Prova de 2020, do MPCE. Julgue os itens subsequentes no que se refere à evolução da administração pública no Brasil, ao modelo de gestão e excelência nos serviços públicos, bem como as convergências e divergências entre gestão pública e privada. Aí, questão 1. O domínio analítico e restrito aos processos de trabalho, sob a gestão de um único servidor público, é um dos fundamentos da gestão pública contemporânea. Questão errada, né? Não tem como, ela está toda errada, essa questão. Porque domínio analítico, né? Seria da época de Taylor, essa visão analítica da administração é bem da época de Taylor, bem inicial da administração científica, né? Hoje, na verdade, a visão que se tem é mais sintética, que é uma visão mais generalista, né? Mais do todo. E o Taylor é que viu essa questão da tarefa, do início. Então, a visão mais analítica é do Taylor. Restrito aos processos, outro erro de novo, né? Aqui o CSP ajudou mesmo ao candidato, porque está toda errada a questão. Né? Então, está restringindo ao processo, também errado, né? E além de tudo, há um único servidor público. Também a visão não é essa, a visão é bem sistêmica, de equipes, né? Então, está tudo errado. Não tem nada com a gestão pública contemporânea isso aqui. É bem visão arcaica mesmo, anterior. Então, a primeira está errada, né? E como tem caído, né, Antonizete, essa questão de divergência entre o público e o privado está caindo muito na CESP. Não vi mais uma prova sem questão desse tipo. Sempre tem. Tem as coisas que sempre caem nas provas do CESP, né? E essa é uma delas. Tem pelo menos uma questãozinha dessa comparação aí público-privada. É normal. Vamos à questão 2, né? Ainda é do mesmo bloco, né? Então, item 2. A excelência dos serviços públicos pode ser mensurada e aprimorada a partir da avaliação dos resultados obtidos nas ações dos órgãos administrados pelo governo. Certo, né, gente? Está tudo certo, não tem nenhum erro nessa questão, né? É perfeitamente possível mensurar, e não só mensurar, como também aprimorar, né? A excelência dos órgãos públicos por meio dos resultados que se obtém, porque justamente o que a administração pública visa são os resultados para a sociedade, né? Então, não tem nenhum erro nessa questão. Perfeito. E eu gostei dessa questão, Antonizete, porque isso aí é orçamento por resultados. Né? Você pode tá pensar muito isso aí, íntimo coisa que muitos alunos têm dúvida. Assim, gente, orçamento por resultados é uma coisa tão nova. E a CESP fica misturando orçamento por resultados com orçamento participativo. Então, essa questão é de administração e a tua explicação foi ótima para caracterizar o orçamento por resultados, que é justamente isso, é tentar mensurar a conquista pública, né, através do que os órgãos conseguem atingir. Então, eu gostei dessa questão porque eu lembrei na hora de orçamento por resultado. A AF e a administração estão ali muito próximas, né? São matérias muito próximas. Aí, o item 3, ainda da mesma prova, né? Mudanças de gestão na administração de empresas públicas e privadas são frequentes e caracterizam uma descontinuidade que dificulta a execução do planejamento e das ações de longo prazo. Mais uma que é divergência entre público e privado, divergência e convergência, né? Essa questão. Só que esse item está errado, porque ele incluiu aqui as empresas privadas. Então, nas empresas privadas não tem esse problema de descontinuidade por haver essa mudança de gestão. Isso ocorre na administração pública. Isso ocorre muito na administração pública, essa questão da descontinuidade, né? Então, aí ele inseriu aqui públicas e privadas juntas, é só esse o erro da questão. Se não tivesse o privadas ali, tivesse só públicas, estaria certo. Boa essa dica aí, já gostei. Eu acho que essa questão eu ficaria assim, e titubearia um pouquinho. Porque assim, eu acho que na ideia da pública é a questão, tipo, tribunal, tem os mandatos. Então, de 2 em 2 anos troca o presidente, e aí ele troca a mesa toda, né? Agora eu pensei melhor, mas eu achei elas
eu titubeei nessa questão, não vou mentir, não. Foi capciosa essa questão, foi capciosa, porque você leu todo, então parece certo, né? Ela parece certa, você lendo todo. Mas se você prestar atenção, ele inseriu as empresas privadas aí. As empresas privadas não sofrem desse problema aí, que é muito característico da administração pública mesmo, a questão de mudança de gestão, e aí muda o gestor principal de um órgão, né, desses órgãos principais, ou mesmo de governo, e aí eles querem trazer todos os seus, né, os seus ministros, os seus secretários, quando é o caso de estado e municípios, e aí não querem dar continuidade aos projetos. Por isso mesmo também existe muita coisa em AFO que quer amarrar, né, essa questão dos projetos, até nas emendas agora, né, as emendas de bancada, quando elas abrirem uma, elas têm que no outro ano colocarem novamente recursos para esse mesmo projeto, para dar continuidade. Isso. Então, assim, para tentar minimizar esse problema que a administração pública sofre de descontinuidade. Então, tenta se ajustar isso com orçamento, né? Tenta se ajustar isso com planos de longo prazo, porque o PPA é médio prazo, mas existem os planos de longo prazo, como o plano da educação, né? Outros planos aí que geralmente são 10 anos, né? Eles também visam minimizar esse problema da administração pública. Mas não é uma característica das empresas privadas esse tipo de problema. Pode acontecer? Pode, mas não é uma característica que diferencie ou que iguale uma com a outra. Excelente. Adorei essa questão. Então, vamos a terceira é errada, né? Errado. Pessoal que está chegando agora, eu acho que a primeira errada, a segunda correta e a terceira errada, não é isso? Isso. Número 4, ainda da mesma prova, mas a respeito de aspectos da gestão de pessoas. Julguem o item seguinte. O gerenciamento consiste em monitorar, supervisionar e controlar pessoas e suas atividades, ao passo que a liderança transmite a visão empresarial e promove inspiração aos empregados, fazendo as organizações funcionarem de maneira mais fluida para o alcance da estratégia organizacional. O gabarito dessa questão é certo. Aqui ele faz aquela clássica divisão entre o gerente e o líder, né, diferenciando que o gerente é muito mais mesmo dessa coisa da supervisão, do controle, né? Essa coisa do cargo, exatamente, né? Já o líder não, essa questão de visão, tanto que vem muito com essas lideranças mais atuais, agora mais contemporâneas, com a liderança visionária, a liderança transformacional. Então, é todo nessa linha. Mas é basicamente aquela, quando você estuda a diferença entre líder e chefe, é isso aqui. Boa. Gostei. Então, tá correto. Incrível como eles conseguem deixar a gente em dúvida no enunciado, que é exatamente o que a gente só não consegue interpretar bem. Eu achei essa questão também boa. Ele né, pega o que ele coloca, né, o gerenciamento, ele nem coloca o gerente ou o chefe, ele coloca o gerenciamento. Já deixa você assim, né, meio em dúvida. Ele coloca logo gerenciamento e liderança, ele não coloca chefe e líder, né, que seria mais clássico, mais usual. Fácil. Mais fácil, mas o SESP não gosta de facilitar, né, ele gosta de deixar essa pulguinha atrás da orelha, né, a cara do SESP. Mas tá certinho, tá tudo certo. Já pode adotar isso como o entendimento do CESP, né? Então, beleza. Virou jurisprudência da banca, né? Isso, a gente usa muito as questões para justamente entender como que a banca pensa. Então, não tem melhor forma de estudar. Depois que você viu pelo menos uma vez ou duas o conteúdo inteiro, a melhor coisa é estudar por questões. Porque você vai entender o que a banca pensa. Perfeito. A gente falou isso hoje, tava com a Camila mais cedo. Mas é isso mesmo. É isso aí. Aí o item 5, a respeito da gestão organizacional. Julgue o item subsecutivo, também da mesma prova ainda. É necessário que as empresas, inclusive as nacionais, realizem planejamento adaptativo para enfrentar as mudanças no contexto econômico mundial e adequar-se às contingências mercadológicas. Item certo, não tem nada de errado no item. É daquele tipo de item que dá medo de tão corretinho que parece, né? E tá essa tudo daqui, certo. Ele fala empresa, ele não fala setor público ou setor privado. Ele fala as empresas. Isso, as empresas. E eles estão deixando isso cada vez mais nítido, porque até na própria administração pública, eles estão pegando muita ideia de mercado. Tipo, hoje, gestão de projetos e processos é tão forte dentro do tribunal da área pública que eu nunca imaginei que na área pública esse pessoal fizesse realmente isso, fazer acontecer.
E hoje tipo CNJ colado, marcando colado em resoluções de planejamento estratégico, trabalhando com processo de trabalho, com projeto, BI. Gente, é foda isso. Essa questão, assim, na hora de marcar, eu também ficaria em dúvida por causa que ele fala em empresas. E pelo menos quando eu estava estudando forte essa parte, eu associava muito empresa com setor privado. E não é mais isso, né? Já vi duas questões Exclusivamente, hoje né? estou comentando que não é. Então, agora é tua vez, né? Diafo. Sim, a 5 tá correta? Sim, tá correto, tá tudo certinho. Não Tá, tem então o pessoal que nada de chegou depois, errado. só para a gente revisar. Primeira questão errada, a parte de administração, tá? Primeira errada, segunda correta, terceira errada, quarta correta, não é isso? Isso. E 5 correta. Aí agora a Correto gente também. vai para a parte de AFO, as 5 primeiras, tá? No material, página 6. Ó, primeira questão de AFO. Lembrando, essa prova que eu escolhi, todas as questões, eu peguei da prova da Cefaz de Alagoas para auditor, tá? Auditor de finanças, foi uma prova desse ano. Tiveram mais de 15 questões, eu escolhi 10 para comentar aqui hoje com vocês, tá? Enquanto eu Leandro, estiver só comentando, um. se tiver alguma dúvida aí, depois tu lembra, tá? Eu vi que Tá antes, acho certo. que... Antes de tu começar, deixa eu só responder essa, porque uma pessoa ficou na dúvida aqui, perguntando se. Acho que é porque o CESP usou a palavra necessário. Hum, Ele perguntou se não restringia aos outros tipos de planejamento, porque existem outros, né? Não só o adaptativo, né? Mas não, porque ele diz que é para adequar-se às contingências. Então, para se adequar às contingências, tem que ser o adaptativo. É a visão da contingencial mesmo, entendeu? Então, ele fez o link certo. Não restringiu. Para contingências, tem que ser o adaptativo. ótimo. Adoro essas palavras-chave. Adoro. Então, vou anotar tudo. Então, vamos lá. Prova da Cefaz Alagoas de auditor desse ano, tá certo? Primeira questão. Em razão dos poderes... Não, quanto à organização dos poderes executivo, legislativo e judiciário, julguem os itens a seguir. Primeira, em razão da garantia de autonomia financeira, as propostas orçamentárias encaminhadas pelo judiciário não se submetem aos limites impostos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Gente, erradíssimo, tá? Então, mesmo que você não tenha noção da parte de legislação de AFO, a própria Constituição já traz isso, né, no seu texto, lá nos artigos 99 da Constituição Federal, quando ele fala da independência dos poderes de elaborar suas propostas orçamentárias, respeitado o limite da LDO, tudo isso aí está previsto constitucionalmente, tá? Então começa lá naquela parte do artigo 99, ele se repete no Ministério Público também, tá? Então não tem essa das propostas serem independentes do que diz a LDO, não. Pelo contrário, a LDO estabelece os limites setoriais para cada órgão. Cada órgão vai elaborar sua proposta setorial que vai ser submetida para o executivo que vai elaborar o projeto de lei. Porque essa ideia de compete ao executivo a elaboração e o envio das propostas orçamentárias, gente, ele só vai enviar o documento e consolidar as propostas dos demais poderes, tá? Então não é independente. Pelo contrário, a proposta do judiciário deve obedecer, sim, aos limites colocados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? Então a questão está errada. Então, mesmo que acho que ele já meio que se contradiz, né, na questão, em razão da garantia da autonomia, não se submete. A Totalmente LDO, gente, ela que contraditório. vai orientar a elaboração do orçamento, tá? Então, esse item está totalmente errado. Segunda questão. Segunda e terceira são questões daquela parte de funções do orçamento, tá? É aquela parte do conteúdo inicial de AFO que muita gente, às vezes, passa batido porque Pula, né? o edital não traz expressamente o termo lá, funções. E quando o edital traz simplesmente noções de orçamento público no Brasil, eu recomendo o estudo dessa parte, porque eu já vi ser cobrado sem ser mencionado no edital, tá certo? Então, vamos lá. Segunda questão. O Estado brasileiro atua como regulador, como financiador e como agente produtor, a fim de contribuir para o aumento de investimentos na economia. Acerca das funções de governo na economia, julguem os itens a seguir. 2. O Programa Mais Médicos é uma iniciativa do governo federal que visa ao fortalecimento da educação, da atenção básica do país. Assim,
Sua execução possibilita ao governo cumprir a função econômica distributiva. Gente, eu recebi muitos questionamentos com relação a essa questão. É uma pegadinha. Porque, assim, quando você pensa no programa Mais Médicos, o que é que você imagina logo? Gente, isso aí é meio que para reduzir as desigualdades. É levar, né, a saúde aos mais necessitados. Então, você pensa, isso aí é função administrativa ou é função distributiva. Só que o segredo da questão, gente, é só esse termo, fortalecimento da atenção básica. Vocês têm que pensar, gente, que a função alocativa é que diz respeito ao poder público fornecer à população bens e serviços. Então, ele não falou aí nessa questão no sentido de distribuição de renda, de atender aos mais necessitados. A questão trouxe a CESP, eu achei uma questão boa porque ele foi malicioso. Então, muita gente deixou em branco, gente mandando para mim se cabia recurso nessa questão. Não. O gabarito dessa questão está errado. E é para você consertar esse item, você tem que trocar. Não é a função distributiva que está sendo afetada aí com esse fortalecimento da saúde. É a função alocativa. A função alocativa é quando o governo dispõe de bens e serviços para a sociedade. Ou ele permite caminhos para que a iniciativa privada também cumpra com aquelas competências que cabem tanto ao público como ao privado, tá certo? Então, o erro dessa questão é que não é a função distributiva, e sim a função alocativa, tá certo? Gente, se tiver alguma dúvida, pode comentar aí, tá? Que eu tô olhando aqui. Então, primeira questãozinha errada, segunda questão também errada. Vamos para a terceira. Terceira questão. O Estado atua na sua função como regulador quando define as políticas econômicas e fiscal, a fim de promover o emprego, o desenvolvimento e a estabilidade, haja vista a impossibilidade do mercado de assegurar o atingimento de tais objetivos. Gente, ele está falando aí de regulação. É o governo trabalhando com as políticas econômicas, política fiscal, a fim de equilibrar a situação a situação real que o governo busca. Tá certo? Então, aí, gente, a gente está falando da função estabilizadora. O que foi que a questão trouxe? Que o Estado atua na função como regulador. Agora, sim, preste atenção nessa questão. Eu mesmo elaborei recurso para essa questão, Maria. Não sei se tu concorda. Tem um doutrinador, eu até separei aqui para a passagem para vocês. Deixa eu pegar aqui. Tem um doutrinador que traz exatamente essa passagem no livro dele. O seguinte, que o Estado, antes de exercer a sua função alocativa, distributiva e estabilizadora, existe uma função mais genérica, que é a função de regulação. Esse papel de regulador está lá naqueles artigos, né, 173 a 175 da Constituição, que o Estado, antes de atender a função alocativa, distributiva e de estabilizar a economia, ele está agindo como regulador. E tem uma doutrina, a doutrina é de... Deixa eu só ver aqui. É de Jambage, tá? Num livro, ele diz que o poder público ele age como regulador ao atingir as funções alocativa, distributiva e estabilizadora. Mas a questão CESP deu gabarito preliminar como errada, tá? Porque ali ele entendeu como função estabilizadora e não reguladora. E a gente entrou com recurso, mas a banca não alterou. Manteve o gabarito errado. Então, meio que virou jurisprudência da banca. Mas mesmo assim, eu entrei com recurso nessa questão, passei para os meninos e coloquei a doutrina exata, com o texto que diz que quando o Estado atinge a função alocativa, distributiva e estabilizadora, ele, antes de tudo, ele está agindo como regulador da economia. Tá certo? Então, assim, estou dando o gabarito mantido pela banca, mas estou dando o entendimento doutrinário. Tá? Então, a questão 3, errada também. Essa foi pesada mesmo. Mas é aquele tipo de questão, Maria, não sei se tu concorda. O aluno que decora um pouquinho, que não aprofunda, ele acerta. Se você for pensar demais, você acha erro nessa questão. Né? Isso. Então, às vezes, a pessoa tem um mapinha mental ali que decora estabilizadora, estabilizar a economia, equilíbrio, manter o emprego, pronto. Quando ele fala de emprego, ele fala tudo aqui que são as coisas clássicas da estabilizadora mesmo, né? Que são as coisas econômicas, emprego. Você lembra logo do E de econômico, emprego.
Pronto, é E se ele estabilizadora. fala de política fiscal, aí você já associa a função estabilizadora. Mas assim, eu tive que mostrar esse entendimento, porque ele é doutrinário, mas a CESP e acaba passando para mim a mesma coisa, igual a Malu disse, tá? Vamos para a questão 4. As 3 primeiras erradas, tá? Questão 4. Tem um textozinho, tá? Para a base. Após a aprovação da reforma da Previdência Social, o governo correu para estabelecer uma agenda de reformas econômicas. Batizado de Mais Brasil, o plano do governo propõe transformar radicalmente o Estado, racionalizando os gastos públicos. Entre as propostas encontra-se a previsão de gatilhos que possibilitam a redução de salários de servidores, de forma a evitar que o governo descumpra a chamada regra de ouro. Nem é novidade, né? Isso aqui. Com relação ao assunto abordado no texto precedente, julguem os itens a seguir. A proposta de emenda constitucional voltada a permitir que o governo possa reduzir o salário dos servidores públicos em caso de grave desequilíbrio orçamentário qualifica-se essencialmente como um instrumento do Estado para o exercício da sua função distributiva. Já explicamos na questão anterior, gente. Política fiscal, política de equilíbrio da economia, ele está buscando atingir quem? A função estabilizadora. Essa daí estava mais dada. Tá? E vocês, tava mais tranquila. E vocês vejam, gente, que CESP não cobrou tanto funções, né? Funções da economia, funções do Estado no ano de 2019. Mas nesse ano ele cobrou 4 questões na mesma prova e prova para auditor, tá? Então, tipo, CESP voltou a cobrar funções da economia, tá certo? Então, fiquem de olho aí nesses tópicos. Questão 4ª, também errada. E a 5ª, para terminar mais esse bloco, a emissão de dívida pública para o financiamento de despesas correntes que não sejam respaldadas por créditos suplementares ou especiais viola a regra de ouro, que tem previsão constitucional. Gente, perfeito. Qual é o norte da regra de ouro? A regra de ouro está lá no artigo 167, inciso 3 da Constituição Federal, que traz as vedações no que diz respeito ao bloco de orçamento constitucional. Então, o que é que traz o 167, inciso 3? Que o valor das operações de crédito não pode ser superior das despesas de capital, ressalvadas, né, aquelas autorizações que são dadas por maioria absoluta, mediante crédito suplementar e crédito especial. Ou seja, para quebrar a regra de ouro, a gente precisa de maioria absoluta e tem que ser por meio de crédito suplementar ou crédito especial. Então, eu sempre falo isso para os alunos. Gente, em termos de orçamento, a única parte que aparece maioria absoluta é na regra de ouro. Porque todas as outras aprovações de leis orçamentárias são coro de maioria simples, lei ordinária. Tá certo? Então, quando ele fala aqui que a emissão de dívida pública para despesa corrente, ele está sim vedando, ele está sim ferindo a regra de ouro. Por quê? Porque a regra é que a parte de capital no que diz respeito à operação de crédito, não pode superar a despesa de capital. Porque se superar, é porque você está pegando a operação de crédito para cobrir alguma coisa que não é despesa de capital, ou seja, despesa corrente. E para quebrar isso, você precisa de maioria absoluta, mediante crédito suplementar e crédito especial, tá certo? Então a questãozinha 5 está correta. Podemos agora para mais 5 de administração. Ficou alguma dúvida nessa parte? Tu viu alguém falando aí? Não, vi o pessoal achando as questões boas aí de AFO, alguma polêmica. E a última pergunta aqui que eu vi foi, uma menina perguntou se eu era professora do Prime. Eu estou como mentora do Prime e já recebi convite para sala de aula também. Só que está tudo parado agora por causa da quarentena, né? Mas provavelmente eu vou entrar em umas turmas aí com algumas partes específicas de administração, gestão de processo. E por favor, grave, que eu vou assistir, tá, Fia? Porque eu adoro tuas palavras-chave, adoro. Então, vamos lá, né? A partir da 6, não é isso? A partir da 6, isso. A 6, especificamente, ela é do MPCE também, só que é para analista da área de administração. É para nível superior, essa 6. No que se refere à gestão de processos, julgue o item subsequente. A gestão de processos fortalece a gestão verticalizada. Aqui eu já pararia na hora da prova, né? Já marcaria errado e iria para a próxima, porque gestão de processo e verticalizado não combina.
não combina, é totalmente oposto, né? A gestão de processo, ela visa aquela visão horizontal. É a visão horizontal e não vertical. Mas deixa eu terminar de ler, né? Uma vez que sua abordagem de processos prioriza as relações verticais no âmbito dos próprios setores de atuação. Não tem como. Aqui, ó, associou numa prova vertical a gestão de processos, você já não, essa não precisa ter dúvida. Você para e vai para a próxima. É só o que a pessoa pode, na hora da prova, confundir o que é o vertical com o que é o horizontal, né? Pelo amor de Deus, né, meu filho? É bom nem fazer a prova. Mas na hora da prova, o povo fica nervoso e confunde, né? Porque é só isso para explicar, porque não tem como. A gestão de processo é horizontal, né? Mas assim, a Malu dá uma dica que é muito boa, né? Ela disse que ela tinha dificuldade de lembrar, então ela associava com o vertical, o verte-calça, vestindo uma calça. Eu lembro! Eu não esqueço nunca. E horizontal é só lembrar da linha no horizonte, né? Então aí não tem como você esquecer, não. Essas dicas. Então tá errado, né? O item 6 tá errado. E foi para administrador, ó. Foi super fácil essa, mais fácil. Então o CESP às vezes faz essas coisas, coloca questões mais fáceis na prova de nível superior. Às vezes ele tem dessas. Então errado o item 6. O item 7 volta a ser da prova de técnico, do MPCE. Acerca da gestão de projetos e solução de problemas, julgue os próximos itens. As organizações possuem contextos econômicos, financeiros e culturais diferenciados. Por isso, é recomendável que organizações distintas tomem decisões diferenciadas para um mesmo fato econômico, de acordo com seu próprio objetivo. Certo, não tem nada de errado nisso, né? As organizações são diferentes, têm contextos diferentes, então as decisões elas não são padronizadas para todos, né? É a questão da contingência aqui, nada mais do que a visão contingencial, que é a visão atual da administração, né? Que não existe um único certo absoluto, né? Para toda organização, para toda situação. Cada uma vive um momento, reage de um jeito, então pode tomar decisões diferentes para um mesmo fato, né? Perfeito. Correta. A respeito da gestão organizacional, julguem os itens subsecutivos. Essas duas, a 8 e 9, também são do MPCE para técnico. Oitava. Pela metodologia BSC, um objetivo estratégico que vise a expansão de receitas e ao aumento de valor para os clientes deve ser devidamente classificado na perspectiva interna do mapa estratégico. Gente, só para dizer que o CESP ama de paixão BSC. As perspectivas, né? Não existe uma prova. Eu não sei se tu notou, mas pelo menos as últimas provas que eu vi, a maioria era financeira. Ele está colocando muito essa interna agora. Tá confundindo muito com a interna. Então, né, tem que saber as 4 perspectivas, mas saber as 4 perspectivas não é o suficiente. O CESP gosta muito de indicar um objetivo estratégico e dizer em qual perspectiva ele se encaixa, né? Gosta muito disso. Pode procurar. Se você botar lá BSC, administração, vai ter muita questão do CESP de BSC, porque o CESP ama. Acho que toda prova tem pelo menos uma. Pelo menos uma. Tanto tinha na de nível médio, quanto tinha na de nível superior dessa do MPCE. Então, o CESP ama. Essa exatamente aqui, ela vai estar errada, porque essa expansão de receitas é da perspectiva financeira, né? Essa é até fácil saber. E aumento de valor para os clientes seria a perspectiva cliente, porque aumento de valor não é aumento de preço, né? É aumento de valor agregado, de valor percebido pelo cliente, né? Entendi. Então, seria a perspectiva cliente. Então, as perspectivas são, né? Financeira, cliente, interna e aprendizado e crescimento. São essas 4 perspectivas. Mas só saber as 4 perspectivas não resolve. Qual é financeira, interna, clientes e aprendizado e crescimento. É bom saber na ordem, né? Na ordem de cima para baixo e de baixo para cima. É bom saber que entre elas existe uma relação de causa e efeito, porque às vezes a banca coloca isso e a pessoa já acha errado, porque só associa causa e efeito ao diagrama de Ishikawa. Mas as perspectivas do BSC, ela trazem essa relação de causa e efeito.
E a coisa que o CESP mais ama de perguntar é isso, de dizer um objetivo estratégico e classificar em alguma das perspectivas. E aí você tem que saber qual é a perspectiva. E só pegando o gancho, para quem faz prova de tribunal, eles estão pegando questões, inclusive, do planejamento estratégico do órgão, não foi? Eles não fizeram isso na CGE, foi contigo? Fizeram no MP. No Fizeram no Ministério MP. Público, né? Eles pegam o planejamento estratégico do órgão e vai fazer um jogo ali. É. Tem alguns que eu já observei que eles estão cobrando no edital mesmo o planejamento estratégico do Eu já órgão. vi. Eu não sei se foi de São Paulo, eu acho, um TRE de São Paulo, uma coisa assim. Eles cobram o próprio planejamento estratégico do órgão. E aí cai mesmo questão, viu? E eles cobram bem Porque específico. tem uma resolução do CNJ, viu, para isso. Que Pois começa a é. cobrar nas seleções. Então é por isso que eles estão cobrando. Então, questão 8, questão errada, né? Questão errada. Trocou as perspectivas aqui. A questão 9 da mesma prova, né? Por meio da análise SWOT, é possível analisar o ambiente externo à organização mediante a identificação de oportunidades e ameaças. E tem que estar correto, né? Essa Pelo aqui amor de pegou Deus, né? leve. Essa aqui o CESP pegou leve, foi para não zerar, né? Para não zerar a prova, porque Tranquila, análise né? SWOT também tem que saber, e foi bem tranquila. Às vezes o CESP dá uma desorientada com a análise SWOT, que eles colocam umas coisas um pouco diferentes do que a gente está acostumado. Acho que foi no MPU que aconteceu isso e deu uma polêmica com uma questão aí. Acho que ele usou a palavra fortalecimento, eu acho. Ele usou uma palavra diferente, mas que era mais ou menos sinônima. Então, você tem que fazer todas as questões do CESP para você chegar lá sabendo o que pode vir, né? É. Mas essa aqui foi tranquila. Decorar só o fofo já não é mais suficiente, né? Já não é mais suficiente. Mas essa foi tranquila, correta. Aí a questão 10 foi da prova do MP também, do MPCE, mas foi para analista da área de psicologia. Né? Psicologia, ela veio muito organizacional nessa prova do MPCE. Muita gestão de pessoas, muita coisa envolvendo a administração, né? Que a psicologia tem essa parte da psicologia organizacional. Mas essa perfeitamente viável vir na prova de técnico, olha, a questão 10. Quanto ao planejamento e seus instrumentos de acompanhamento para o desenvolvimento de pessoas, julguem o item que se segue. Os níveis básicos do planejamento são o estratégico, destinado a reconhecer forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, o tático, no qual se organizam processos e ações, e o operacional, no qual ocorre o delineamento das atividades para execução do que foi planejado nos outros níveis. Questão perfeita, questão correta, questão conceitual, você pode utilizar isso aqui para estudo, que está tudo certinho. Tem nada de errado e super tranquilo para uma prova de psicólogo, né? Super Essa tranquilo, mais tranquila que as questão, questões de eu não vou técnico. mentir, eu já errei essa questão quando eu estava resolvendo, porque eu fiquei com medo dos processos no nível tático. Juro pra ti. Eu não tinha. O CESP, de certo e errado, ele tem essa coisa, que às vezes com uma palavra você inculca, né, e fica com medo. Eu pensei mais em processo de execução mesmo, aquela parte operacional mesmo. Mas claro que processo ele é pensado antes da atividade. Mas assim, eu já tinha errado, né? Enfim. Normal, o CESP de certo e errado deixa você na dúvida mesmo. Mas tá tudo perfeitinho, tá tudo certo. Item 10 tá correto. Questão Pronto. 10, correta. Então, terminaram as tuas 10. Tu tem a ordem direitinha no gabarito, só para o pessoal passar, quem tiver acompanhado? Tenho aqui. 1 tá errado, 2 tá certo, 3 tá errado, 4 e 5 certo, 6 errado, 7 certo, 8 errado, 9 e 10 correto. Pronto. Agora a gente Se vai alguém pra tiver alguma dúvida e quiser colocando aqui, que eu vou ficar olhando enquanto o Leandro resolve as dele, as outras 5 lá. Pronto. Se tiver alguma diafo aí, tá? Pode jogar aí. Sexta questão, terminar o material, tá? Tá na página 7. Pelo regime orçamentário, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele previstas. Gente, preste atenção. Quando a gente estuda regime orçamentário, regime patrimonial, regime de caixa, regime de competência, a gente tem que lembrar do artigo 35 da Lei 4.320. Lá diz, né?
pertencem ao exercício financeiro quem? As receitas nele arrecadadas e as despesas legalmente empenhadas. Então é o seguinte, gente. Nem tudo que está previsto na lei orçamentária para o ano seguinte, né? Então, a gente está na lei orçamentária agora de 2020. Nem tudo que foi previsto inicialmente poderá ser considerado receita orçamentária de 2020. Por quê? Porque nem tudo a gente sabe que vai ser o quê? Arrecadado. Então, lembrem, pertencem ao exercício financeiro as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas. Isso pelo enfoque orçamentário, tá certo? Porque quando a gente fala de enfoque patrimonial, aí a gente já vai falar de direito adquirido para efeito de despesa. A gente vai considerar as liquidadas. Mas assim, para efeito de receita, se considera do ano, se considera do exercício as receitas arrecadadas. O erro da questão é porque ele traz o quê? As receitas previstas, tá? Então tomem cuidado com isso. O fato de estar previsto na LOA é uma receita da lei orçamentária anual. Se ela vai pertencer efetivamente a 2020, por exemplo, é só se ela for arrecadada. Não precisa chegar ao nível de recolhimento, porque a gente tem as etapas, né? Previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Somente na hora da arrecadação é que a gente considera uma receita para nível orçamentário, sobre a ótica orçamentária. Tá certo? Então, a sexta questão está errada. Sétima questão. Questão boa. O superávit do orçamento corrente, resultante do balanceamento dos totais da receita e despesa corrente, é classificado como receita de capital e não constitui item da receita orçamentária. Gente, essa questão está perfeita, copiado e colado lá da Lei 4.320, tá certo? Você vai pegar lá os artigos 11 e 12 da Lei 4.320, mais especificamente o parágrafo 2º e o parágrafo 3º, que ele traz as definições do que é receita corrente, do que é receita de capital. Tá? Então, entendam assim o seguinte. O superávit do orçamento corrente, gente, é a diferença entre o total que você colocou na lei orçamentária de receita corrente, diminuindo o total que está previsto naquela LOA de despesa corrente. Se o valor da receita corrente for superior ao valor da despesa corrente, esse saldo ele é chamado de superávit do orçamento corrente. O que é que faz com esse saldo? Não usa? Devolve? Não. Esse saldo ele vai servir para balancear as contas entre as receitas de capital e a despesa de capital. Então é por isso que ele é considerado o quê? Receita de capital. E por que ele não é um novo item da lei orçamentária, gente? Porque não existe na LOA publicada, por exemplo, 300 mil de superávit do orçamento corrente. Gente, a gente nem sabe se vai arrecadar mais do que o que estava empenhado. Isso só acontece depois. E por que ele é item da receita de capital? Porque essa diferença entre receita corrente e despesa corrente vai ser usado para equilibrar a conta no que diz respeito às receitas de capital e às despesas de capital. E a gente não conta ele como item da receita, por quê? Porque ele já foi contado, é um troco. Se você contasse ele de novo, gente, você ia estar fazendo dupla contagem, tá certo? Eu fiz até um exemplo aqui prático, uma continha bem simples, tá? No Word, para vocês entenderem aqui. Eu vou virar aqui a tela rapidinho. Temos 20 minutos, eu acho que dá tempo aqui ainda. Ó, presta atenção. Tá dando para ver aí? Maria, tu tá conseguindo ver? Tá. Uhum. Ó, vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Eu peguei aqui um exemplo hipotético de uma lei orçamentária de um ano, corrente, tá? Então, o total das receitas e o total das despesas. O equilíbrio foi mantido. Lembrem-se, aqui a gente tem um equilíbrio formal. É aquele equilíbrio meramente mostrado na publicação da lei orçamentária anual. Na hora que publica, gente, está tudo lindo. Receita igual a despesa. Preste atenção nisso aqui, ó. Vejam que eu coloquei 1.500.000 para a receita corrente, 1.200.000 para a despesa corrente. A gente já tem uma diferença aqui de 300, não é? Pronto. Eu tenho aqui a receita de capital de 2 milhões e a despesa de capital de 2.300.000. Ok. Vejam que a conta está batendo, ó. 1.500 com 2, 3.500. 1.200 com 2.300, 3.500. Professor, essa diferença aqui, ó, é o chamado superávit do orçamento corrente.
é a diferença entre a receita corrente e a despesa corrente. Esse valor vai ser considerado receita de capital, ó, para equilibrar a conta, gente. Tá vendo? Essa conta tem que ser paga. O equilíbrio, gente, tem que ser mantido. Eu não falo do equilíbrio material. O equilíbrio material é outra coisa, eu vou já explicar. Esse aqui é o equilíbrio formal. Então, tomem cuidado. A diferença entre a receita corrente e a despesa corrente é chamada de superávit do orçamento corrente e ele é considerado receita de capital, porque é para justamente balancear essa conta aqui, certo? Deu para entender aí, pessoal? Outra coisa, a própria Lei 4.320 afirma que esse superávit, ele não é item da receita orçamentária, ou seja, ele não é um novo item da lei orçamentária. Porque, como eu já falei, se eu colocar esse valor discriminado, eu estou contando ele duas vezes, porque ele já é calculado pela diferença do que já está publicado. Tá? Outra coisa que eu também vi muitos alunos debatendo nesse tipo de questão. Professor, então eu posso dizer que o superávit do orçamento corrente é receita extra-orçamentária? Gente, isso é um embate. Alguns doutrinadores dizem que é um item da receita extra-orçamentária, mas eu prefiro entender que ele é orçamentário. Ele não está previsto na LOA, mas ele é orçamentário por quê? Porque ele não vem de uma diferença do que é receita orçamentária. Se eu pego a receita orçamentária e pego a despesa e faço essa diferença, gente, essa diferença é orçamentária, não é extra-orçamentária. Então, você vai levar para a sua prova o seguinte: a diferença, que é o SOC, o superávit do orçamento corrente, é receita de capital e não é item da receita orçamentária. Mas também não forcem a barra em dizer que ele é extra-orçamentário. Tá? Tomem cuidado com isso. Eu já vi uma banca afirmando isso e dando como correta. Mas eu estou dizendo para vocês que isso tem um embate doutrinário com os próprios professores de contabilidade pública. Eles ficam aí o dia todinho se mordendo por isso. Tá certo? Então tomem cuidado com esse entendimento. Questão boa, né? Essa. Deu para entender, gente, essa questão do superávit do orçamento corrente? É você pegar essa diferença do que é corrente, jogar para capital para equilibrar a conta do equilíbrio formal. Tá certo? Então, questãozinha 7ª está correta. 8ª. Os restos a pagar são as despesas empenhadas e não liquidadas até o dia 31 de dezembro do exercício financeiro. Tranquila, né, gente? Todo mundo está cansado de saber. Os restos a pagar são aquelas despesas empenhadas e não pagas. Dentro desse ínterim, aí sim a gente vai ter algumas que foram liquidadas e outras que não foram liquidadas. Os liquidados são chamados de restos a pagar processados e os não liquidados, restos a pagar não processados. Então, o erro da questão é dizer que os restos a pagar são as despesas empenhadas e não pagas. Para esse item estar correto, teria que estar assim: os restos a pagar não processados. Tá certo? Então, essa questão está errada. Não é liquidada, e sim pago. Flávia, não entendeu o orçamentário e o extra-orçamentário. Vamos lá. A da questão do superávit, né? É o seguinte. O superávit ele é feito da diferença da receita orçamentária diminuindo da despesa orçamentária. Se é receita orçamentária e se é despesa orçamentária, o troco não é orçamentário? Eu entendo dessa maneira. Só que alguns doutrinadores pegam a letra da lei que diz assim: é receita de capital e não é item da receita orçamentária. Eu entendo que essa questão de item é de não colocar ela discriminada na lei orçamentária. Até porque, gente, é um superávit. Eu só vou saber no final do exercício. Tá certo? Agora, eu disse que é forçar a barra chamar de... se não é A, então é B. Não. Ele não é item da receita orçamentária porque ele já foi computado. Mas em nenhum momento na lei diz que ele é extra-orçamentário. Até porque ele é calculado de uma diferença do que já é orçamentário. Tá certo? Então, levem esses dois entendimentos para a prova. Eu vi só uma banca falando sobre isso, eu acho que foi a IDECAN, que deu como correto que era extra-orçamentário. Tá certo? Então, tomem cuidado. Questão 8. Nenhum investimento poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA, no Plano Plurianual, ou em lei que autorize a sua inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Eita, professor, tá do mesmo tamanho que eu li, né? Igual a Malu. Cuidado, gente, cuidado. É nenhum investimento com duração superior a um exercício financeiro, tá certo?
Tá tudo isso lá na Constituição, tá? Artigo 167, parágrafo 1º. O investimento tem que ter duração superior a um exercício para que haja a obrigatoriedade de ele ser incluído dentro do plano plurianual. Então, a 8ª está errada. 9ª, para a lei de responsabilidade fiscal, tá? As próximas 3. Antonizete, tu viu aí que eu dei uma roubada, né? Botei 8 duas Tem vezes. duas. E ainda coloquei questão 11. Gente, o combinado eram 10 minhas e 10 dela, tá? Não foi maldade, não. Eu botei 8 duas vezes. Na tua live, tu bota umas 2 a mais, tá? Questão 9. Para a criação de ação governamental que acarrete aumento de despesa, é necessária a declaração do ordenador de despesa quanto à adequação financeira. Gente, preste atenção. Isso aí você vai ver lá nos artigos 14 ao 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá certo? Então, essa questão, gente, ele diz o seguinte: quando você tem alguma geração de despesa, tem alguns critérios que você deve obedecer conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. Tem que ter a estimativa do impacto econômico e financeiro no ano que vai entrar aquela despesa e mais 2. Os 2 seguintes. E os 2 seguintes, né? Sempre que aparecer a estimativa do impacto é no ano e mais 2. Isso aí tem que decorar. E além disso, gente, tem que ter adequação orçamentária e financeira com a LOA e tem que ser compatível com o PPA e com a LDO. Então, memorizem as palavras. Esse aumento de despesa tem que ser compatível com o PPA e com a LDO e adequada à LOA. E é justamente isso que a questão está falando, tá certo? Então, tem sim, para criar uma ação governamental, o ordenador de despesa tem que demonstrar adequação tanto orçamentária como financeira em relação à lei orçamentária anual. Então, a questão 9 está correta. Ei, Leandro, tem só uma palavrinha que deixaria essa questão errada, bem facinho, né? Ao invés de necessário, ele colocar suficiente. Porque a cara do céu, você toma todo cuidado. Pois é. E tem várias questões nesse sentido. Ele não traz o todo. Ele diz que, tipo, de 5 coisas, uma é necessária. Eu sempre falo assim para os alunos. Gente, você tem 5 ingredientes para o bolo. Você faz o bolo só com a farinha? Não. Mas é necessária a farinha, não é? Pronto. Aí, gente, tem que levar esse entendimento para a CESP. O necessário, ele não aborda tudo, mas ele é obrigatório. Ele não é suficiente. Boto falar isso, viu? Próxima questão, transferência voluntária. Também de lei de responsabilidade fiscal, tá? Transferência voluntária corresponde aos recursos que são destinados pela União a outro ente da federação, como é o caso dos recursos destinados ao Sistema Único de Saúde. Estava tudo bonitinho até chegar no final, né, gente? Transferência voluntária está lá no artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, é a entrega de recursos de um ente para outro, desde que não decorra de obrigação constitucional ou legal. E nem seja aquelas já obrigatórias destinadas ao Sistema Único de Saúde. Ou seja, ele foi justamente na exceção. Pelo contrário, se for destinada ao Sistema Único de Saúde, tem previsão constitucional. Isso não é transferência voluntária. Isso é uma transferência obrigatória. Tá? Definição, gente, está tudo no artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? Além disso, gente, tem que atender aos ditames da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Viu, Flávia? Cai muito o artigo 25 e 26. Você tem que estudar junto, 25 e 26. Tanto que nessa prova caiu o 25 nessa questão e a próxima questão é do artigo 26. Transferência voluntária e o próximo que é destinação de recursos ao setor privado. Então a questão 10 está errado porque ele diz como é o caso, pelo contrário, ressalvada se for destinada ao SUS. E a última, a destinação de recursos ao setor privado é decisão idiosincrática do agente público executor de um programa de governo e independe de autorização em lei específica. Professor, que putaria é idiosincrática? Gente, se você não souber o que é essa palavra, você mata essa questão só porque ele diz que independe de autorização em lei específica. Porque precisa. Gente, é óbvio. Eu vou tirar dinheiro público para entidade privada e eu não vou estabelecer isso em lei específica? Não. Eu preciso de autorização em lei específica para que haja uma destinação de dinheiro público para o setor privado.
precisa também atender aos ditames do que diz respeito à lei de diretrizes orçamentárias, tá? Então, tome cuidado. Gente, e o que é idiosincrática? É algo que é discricionário ao gestor, ou seja, se eu não preciso de lei específica, eu vou fazer essa destinação ao meu bem-querer. Então é isso. Idiosincrática é sinônimo de discricionário, que não tem um regime obrigatório, que não tem os requisitos a serem cumpridos. É basicamente essa a definição da palavra, tá? Se não fosse esse final que entrega a questão, eu mesmo deixaria em branco, porque eu só descobri o que era essa palavra depois dessa questão. Eu acho que eu já ouvi em algum lugar, mas assim, na hora da prova, você nervoso, com fome, você não lembra não. Mas a questão facilitou lá no final, né? Idiosincrática no lixo. Ele assusta logo bem ali, né? Aí se a pessoa já não for ler o resto, já fica preocupada, já fica pensando, que o César tem dessas. Às vezes ele coloca uma questão muito difícil nos primeiros jogos, né? De cada bloquinho de questões, ele coloca as primeiras mais difíceis para já desequilibrar o candidato. E às vezes ele faz isso, joga uma palavra logo no começo que já desequilibra e a pessoa nem termina de ver que no final nem tá difícil, né? No final tá fácil. Mas essa palavra já desestabiliza a pessoa, né? Com certeza. Se não tivesse esse final até na hora, eu mesmo não marcaria não, deixaria em branco. Mas o final facilitou, porque ele depende de autorização em lei específica. Tá certo? Então, terminamos todas as questões. Acho que a gente tem 5 minutos aí para dar os alôs. Venda seu peixe Muita aí. gente perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravado, viu? Vai ficar né? gravado. Eu vou já deixar no IGTV, vai ficar salvo no meu, que aí eu acho que quando você clicar, ele abre, né, o vídeo. Mas eu vou colocar também no YouTube, tá? Vai conseguir colocar no YouTube, né, também? Muita gente tá me perguntando. Eu tô fazendo isso com todas as lives, mas tu tem que lembrar de encerrar a live antes do contador terminar, porque senão ele não deixa mais, não. Ah, é? Ó, a Samantha tá pedindo pra gente fazer live só de questão de LRF. Eu já fiz as lives de toda a lei de responsabilidade fiscal. Agora a gente podia pensar depois em fazer uma da LRF e pegar a tua parte de controle, aquela parte lá do final, né? Que acho que tem a Sim, 48, né? Né? A gente pode pensar os nisso. artigos finais. A gente vai ver, viu, Flávia? A gente pode Interessante. fazer isso. A LRF sempre deixa muita gente preocupado mesmo. E o CESP ama, né, a LRF? E detalhe, tá tramitando aí a mudança dela, né? Falei até com a tia Lid pra gente fazer uma live, porque eu pensei com ela em fazer uma live sobre a emenda constitucional número 106, porque mexe no regime de contratação, de obras, de serviços, vai mexer nos limites lá de dispensa nesse regime extraordinário. Aí ela pegou e falou assim, é bom que a gente fala sobre essa nova mudança da LRF, né? Porque já tem um projeto de lei complementar que está sendo votado, inclusive, para alterar aí a lei de responsabilidade fiscal. Para não estar publicando emenda toda hora, né? Tipo, a própria emenda constitucional 106 afastou a regra de ouro. Um dos ditames básicos da Constituição e de orçamento está afastado durante esse período de pandemia. Então, a gente vai fazer uma live depois sobre isso, tá certo? E a gente faz junto também sobre LRF, viu, Flávia? Pronto. Vamos pensar em uma mesma aí. Eu faço a parte de controle lá, o final da LRF, né? Isso. 48 por ali. As duas questões 8 de A foram erradas. Espera aí, deixa eu ver. Rapidinho que eu só tenho 1 minuto e pouco. 8 errada. E a segunda 8 também errada. Os restos a pagar errado e nenhum investimento errado também. Tá certo? Então, gente, obrigado pela presença. Obrigado, viu, Antonizete, também. Adorei. Revisei muita coisa contigo. Na próxima live eu vou assistir só a tua, porque é muita coisa, gente. Adoro as tuas sacadas, gente. É outro nível. Estudar com quem já passou, gente, é outro nível. Não tem como. Muito boas tuas dicas de AFO também. E vamos tirar uma foto aqui. Vamos. Fica aí, vai. Daí um print bem bonito. Ai, peraí, que apareceu coisa do Google. Tô todo me tremendo. Peraí. Vai. Ai, meu Deus. Acho que não ficou legal. Peraí. Ligar a mulher do Zorra Total já. Essa acho que deu certo. Ótimo. Então, beijo, gente. Vai encerrar a live, tá? Vou deixar salva no IGTV. Boa noite. Até a próxima live. Cheiro. Obrigado, Maria. Tchau, gente. Boa noite. Bons estudos. A gente se vê na próxima. Tá. Tchau, tchau. Tchau.